Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa oportunidade. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, do versículo 25 ao versículo de número 34, nós temos a bela história, a história de uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e que havia gastado tudo quanto tinha na mão dos médicos, mas a Bíblia diz que ela padecia dia após dia. Um dia, ela ouviu falar de Jesus e ela disse para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A Bíblia diz que aquela mulher, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Jesus parou toda a multidão que estava com ele e Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos chegaram até a indagar a Jesus e a lhe dizer: mestre, muitos te tocaram, a multidão te oprime. E Jesus, afirmando, disse: alguém me tocou com um toque diferente, porque de mim saiu virtude. A palavra de Deus diz que então aquela mulher, temendo e tremendo, se aproximou de Jesus, prostou-se diante dele e disse a ele toda a verdade. Então disse Jesus a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Essa história é uma história impactante da Bíblia Sagrada. É uma história que nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida, lições que podem edificar a nossa fé. Quando eu leio essa história, eu encontro grandes obstáculos na vida daquela mulher. Obstáculos esses que se tornaram barreiras, dificuldades que ela teria que superar para poder ver o seu milagre, para poder sentir o seu milagre e sair de toda aquela crise, de toda aquela situação, de todo aquele sofrimento, sair com a sua vitória. Quando eu olho para este texto da Bíblia, eu vejo que o primeiro grande obstáculo da vida daquela mulher se chama o tempo da enfermidade, o tempo da doença. A Bíblia diz que eram 12 anos. É interessante lhe dizer que a palavra tempo pode ser definida como uma sequência cronológica de dias, de meses e de anos. Nós temos aqui 12 anos de sofrimento. E o texto diz que aquela mulher ia piorando dia após dia. Meu querido ouvinte, meu querido telespectador, você que está ligado nesta programação e nesta mensagem, escute o que eu vou lhe dizer. A maioria das pessoas habituam-se com o sofrimento. 12 anos não são 12 dias. A natureza humana, ela é tendenciosa a se acomodar. Eram 12 anos de sofrimento. Aquela mulher havia convivido com aquela enfermidade 12 longos anos da sua vida. Quem sabe alguém poderia ter dito a ela: é melhor você aceitar essa enfermidade. É melhor você desistir, não existe cura. É melhor você abandonar o sonho de ver o seu milagre acontecer. Afinal de contas, já fazem 12 anos. Eu tenho certeza, porque a Bíblia nos faz pensar assim, que os médicos desistiram dela, porque quando cada médico pegava o diagnóstico daquela mulher, eles entendiam que eram 12 anos aquela mulher sofrendo daquele mal, onde não havia cura. Os médicos desistiram. Quem sabe se os amigos também não desistiram dela, os parentes também já haviam desistido. Afinal de contas, o tempo vence muitas pessoas. O tempo já venceu grandes guerreiros, o tempo já venceu grandes homens, e o tempo, com certeza, venceu a fé daqueles médicos e até a amizade dos seus amigos e dos seus parentes. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, embora sofrendo 12 anos daquele mal, embora aquela mulher sendo nocauteada 4.380 vezes, todos os dias, ela se levantava com aquela mesma enfermidade, e aquela mesma enfermidade estava definhando o seu corpo e lhe levando em passos largos para a cova, para a morte. Mas eu vejo naquela mulher algo extraordinário. 12 anos, mas ela estava lutando. 12 anos, mas ela estava perseverando. 12 anos, mas ela estava buscando a solução do seu problema. O tempo da sua enfermidade não esfriou a sua fé. Aquela mulher, embora ela tenha sido abatida por todo aquele mal, ela não desistiu.
eu penso e eu quero crer que a frase daquela mulher era: desistir nunca, render-se jamais. Eu penso assim porque, embora a Bíblia diga que ela sofria 12 anos, ia de mal a pior, bastou ela ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela colocou dentro do seu coração: se eu apenas tocar na orla do Senhor, na orla das suas vestes, eu sararei, eu ficarei curada. O combustível daquela mulher era a esperança. Você não precisa ter nome e sobrenome para você receber o seu milagre. Não, você não precisa. Você precisa ter fé. Aquela mulher tinha fé, porque ela dizia: se eu apenas tocar. Imagine se Jairo tivesse a fé daquela anônima. Jairo estava do lado de Jesus, tocando em Jesus, e ela simplesmente queria tocar em Jesus. Ela queria a oportunidade que Jairo estava tendo em tocar em Jesus, porque se ela apenas tocasse, ela dizia para si mesma: eu serei curada. E o interessante é que no meio daquela multidão, embora ninguém a conhecesse, Deus conhecia a história daquela mulher. Deus conhecia o sofrimento daquela mulher e, mais do que isso, Deus conhecia a fé daquela mulher. E a fé é algo extraordinário. E Mateus capítulo 13, versículo 58 diz que em Nazaré Jesus não operou mais milagres por causa da incredulidade deles. A fé é algo tão tremendo que em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus disse para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? A fé é algo sobrenatural. A fé é algo que chama a atenção de Deus. Em Lucas 8,35, Jesus disse: não temas, crê somente e ela será salvo. Ou seja, exercite a sua fé. Jesus conhecia a fé daquela mulher. A Bíblia diz também que em meio àquela multidão, as circunstâncias não eram favoráveis àquela mulher. 12 anos perdendo sangue numa hemorragia, ela não teria forças para romper a multidão e para parar Jesus no meio daquela grande multidão. Mas ela então usou uma estratégia. Ela disse: eu irei por detrás e tocarei na orla das suas vestes. Aquela mulher criou estratégias. Ela tocou por trás. Aquela mulher sabia onde ela queria chegar. Ela criou estratégias em circunstâncias que não eram favoráveis. Ela acreditou no seu potencial. Ela tirou forças da onde ela não tinha e se jogou aos pés de Jesus e tocou nas suas orlas, nas orlas das suas vestes. Aquela mulher não tinha espaço, mas ela creu no milagre. Aquela mulher sofria com o tempo, 12 anos, mas ela acreditou que o milagre poderia dar um basta àqueles 12 anos do seu sofrimento. As circunstâncias não eram favoráveis, mas ela acreditou que bastasse ela tocar em Jesus, ela seria curada. Quando eu leio essa história, eu lembro da palavra do Mestre, em Marcos 9, 23, onde ele disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Meu querido telespectador, meu irmão, minha amiga que me ouve agora, você pode acreditar no que a palavra de Deus afirma. E a palavra de Deus afirma para mim e para você que Jesus é o Senhor. E Ele sendo o Senhor, Ele tem o poder, e o poder está nas suas mãos. Ele pode realizar milagres. Mesmo Jesus, que operou milagres no passado, é o mesmo hoje e é o mesmo ontem e é o mesmo amanhã. A carta aos Hebreus diz que Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é imutável. Se você quer receber seu milagre, faça esta oração comigo agora. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Vamos clamar ao nome de Jesus. E assim como a fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus, hoje você tem a oportunidade de chamar a presença de Jesus para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E Jesus pode operar um milagre extraordinário. Não importa se a circunstância não é favorável. Não importa se você está sofrendo já faz tempo.
o seu sofrimento, anos, meses. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que pode resolver os seus problemas. Acredite nele, entregue a sua vida a ele. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confesse o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você com certeza verá milagres na sua história de vida. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela explanação da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, alcance agora o mais profundo deste coração. Que a tua palavra quebre agora os grilhões. Que a tua palavra rompa agora, meu Deus, todo tipo de obstáculo, de barreira. Penetre agora no coração deste irmão, desta irmã que está ouvindo, Senhor, a tua mensagem sendo ministrada. Pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no nome de Jesus, que tu possas, Senhor, operar um milagre dentro desta casa, no meio desta família e na vida deste meu irmão e desta minha irmã que está ouvindo agora a palavra, Senhor, e o teu evangelho. Leva a tua bênção para esta casa no nome de Jesus. É o que nós te pedimos.